Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Rossi, sou professor de matemática e também vice-diretor acadêmico aqui do AZ. E este é o primeiro vídeo de uma série que a gente vai fazer que chama-se Vídeo de Orientações Acadêmicas Semanais. Ou seja, toda semana, toda segunda-feira, a gente vai postar um vídeo em que eu e alguns convidados, às vezes, vamos falar com vocês sobre orientações, dicas de estudo, sobre as avaliações e sobre como funciona, o nosso dia a dia aqui no AZ também. Hoje é o vídeo um pouquinho mais longo, eu peço a sua paciência e espero que você assista até o final, porque a gente traz informações muito importantes sobre estudo em casa, sobre o mapa, que é uma ferramenta imperdível para você conseguir ter um bom desempenho este ano, e sobre a coordenação acadêmica, que são alguns professores nossos que ficam dedicados para trabalhar com vocês que vão fazer o vestibular. Eu vou começar falando sobre o estudo em casa, que significa, depois que você, claro, assistiu às aulas aqui no AZ, a gente espera que você pratique algumas coisas em casa para você poder reforçar bem, assimilar bem todos aqueles conteúdos e habilidades esperadas. E esse estudo em casa, ele tem algumas etapas, vou destrinchá-las aqui para você. Bom, primeiro, existe uma etapa que é a etapa de leitura e de compreensão de teoria. Mas a gente acredita que você não deva gastar muito tempo nessa etapa. Afinal, você ficou horas tendo aulas aqui no AZ sobre teoria. Então a ideia é que você já assimilou ali a grande maioria da teoria. Claro, se você quiser ainda, para ter um pouco mais de confiança, dar mais uma lida na teoria, não tem problema. Lembra, só não pode gastar muito tempo. Tempo é muito precioso este ano. Você pode, por exemplo, ler as suas anotações de caderno, se você copiou o quadro do seu professor, por exemplo, ou os slides que ele disponibilizou para você. Você pode, por exemplo, ver tudo que você marcou lá na sua apostila, sobre aqueles highlights de cada um dos conteúdos, mas não demore mais do que 20 minutos fazendo isso. O seu foco no estudo em casa tem que ser sempre em realizar o máximo possível de exercícios. Afinal, as avaliações, os vestibulares, o Enem, eles vão cobrar da gente a realização de questões. E quanto mais questões você fizer, melhor vai ser a sua preparação. E nesse conjunto de questões que você vai realizar, há vários tipos de questão. A gente começa, por exemplo, falando das questões de fixação. Todos os capítulos têm 5 questões de fixação. O que são essas questões? São aquelas questões mais simples, em que a abordagem do conteúdo é muito objetiva. Exatamente porque, se você errar alguma dessas questões, você sabe exatamente qual foi a parte do conteúdo que você falhou. E isso facilita a hora de você rever, e você então reforçar o estudo dessa parte. Então, é obrigatório que você faça as questões de fixação de todos os capítulos, de todas as disciplinas. Legal? E o ideal, inclusive, é que você comece o seu estudo por elas. Depois que você fizer essas questões, você então tem um conjunto de questões que são os exercícios propostos. E esse exercício aí, eles têm uma variedade enorme de vestibulares, Enem, muitas fontes diferentes, com graus de dificuldade também muito diferentes, e o máximo que você puder fazer deles é o que a gente espera, que você faça o máximo possível. Acontece que, como a gente sabe que o tempo não é infinito, existe um conjunto de exercícios dentro desse bloco, que chamam-se exercícios prioritários. Ele vem com uma estrelinha ao lado aí do número da questão. Aliás, se você quiser, dá um pause nesse vídeo, pega a sua apostila, dá uma olhada, vê se você identifica quais são essas questões. Bom, esses são os exercícios prioritários. Claro, como o nome já diz, se você não tiver tempo de fazer todos, priorize fazer estes, tá? Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre a falta de tempo para fazer tudo. É o mapa. Então, não fica ansioso não, daqui a pouco eu falo sobre isso. Bom, terminados aí os exercícios propostos, a gente vai ter a folha Z. A folha Z é o conjunto de questões mais importantes daquele capítulo. Ou seja, são 10 questões objetivas em que a abordagem do conteúdo é feita da maneira mais importante. Portanto, é aí que você vai de fato testar se você aprendeu tudo que deveria ter sido aprendido. Então, olha só, vamos combinar assim. Quando você fizer questões de fixação e até os propostos, como você ainda está na etapa de avaliar se você aprendeu tudo direitinho, fixar um pouquinho mais aí alguns conteúdos, você pode até fazer algumas consultas à teoria. Ih, eu esqueci um detalhe aqui, deixa eu olhar rapidinho ali na teoria. Na folha Z, não. A gente quer que você faça a folha Z como se ela fosse um mini teste de 10 questões. O ideal até é que você consiga marcar tempo para fazer. Como você tem 10 questões, marcar de 30 a 40 minutos para fazer essas 10 questões é o ideal. E que nessa execução você não faça consultas à teoria. Isso vai te dar um diagnóstico mais preciso do quanto você já assimilou e quanto você ainda não assimilou daquele tema. Então, isso vai facilitar, mais uma vez, na hora de você fazer as suas revisões e também vai nos ajudar a te fornecer feedbacks que vão ser muito positivos para você poder conseguir, vamos assim, evoluir no seu aprendizado. Por isso, sempre que você terminar de fazer uma folha Z, a gente quer que você entre lá na nossa plataforma, faça o seu login, você vai lá na semana respectiva e você vai enviar para a gente todas as respostas que você marcou quando fez a folha Z. É claro que muitas vezes você vai errar questões,
não tem problema não. Manda para a gente o erro, inclusive, que é ali que a gente vai trabalhar mais com os feedbacks. Quando você mandar para a gente as respostas pela plataforma, você vai receber um gabarito, né? Tem vídeos também, né, comentando cada questão, para você poder saber exatamente onde você errou cada uma delas. E de tempos em tempos, né, na verdade de 5 em 5 semanas, a gente vai fornecer para vocês feedbacks estatísticos, levando em consideração percentual de acerto das questões, né, ou seja, de certa forma o grau de dificuldade delas, para você saber se você errou uma questão mais fácil ou mais difícil. Isso é muito valioso, especialmente quando a gente pensa no Enem. E, portanto, para a gente poder ter esse feedback mais preciso, a gente também precisa que você envie para a gente sempre as suas respostas. Então, não tem negociação. Terminou de fazer a folha Z, entra na plataforma e envia as respostas. Isso não vai durar nem um minuto, é muito rápido de fazer e o valor que isso vai trazer para você daqui a algum tempo vai ser imensurável. Façam isso, por favor. Um detalhe, isso que eu falei até aqui vale para todas as disciplinas, exceto para a redação, porque na redação tem um plus ali, que você toda semana tem que fazer um tema de redação. Então, você vai perceber no seu material, aliás, você pode dar uma olhadinha no seu post-it de redação agora, que no final de cada capítulo você tem 2 temas. Um tema Enem e um tema que é de um modelo mais genérico de provas de dissertação. Você vai por semana fazer uma redação por enquanto. Ao longo do ano, a gente vai trazer mais orientações sobre a realização das redações, porque isso vai depender de quais são os processos que você vai participar. Por exemplo, se você fazer só o Enem, claro que você vai fazer toda semana o tema Enem. Se você vai fazer Enem, UERJ, PUC ou outras provas, aí a gente vai aos pouquinhos te trazendo, ó, nesta semana a gente orienta se você vai fazer o UERJ, que você faça o tema tal. Enfim, né? Essa orientação vai ser feita tanto pela equipe de redação durante as aulas, quanto por nós aqui no vídeo de orientação acadêmica semanal, tá? Então, combinado é que nessas primeiras semanas, até o carnaval, você começa fazendo os temas Enem. Faça toda semana o tema Enem, aí você entrega a redação na sua unidade para que ela seja corrigida, tá? Depois, né, conforme o ano for passando, eu trago aqui novas orientações para vocês. Então esse é o apanhado, né, do que a gente chama de um estudo básico. Você vai fazer isso todas as semanas, todos os dias, né? Lembra que você sempre vai estudar um capítulo depois de ter tido aula daquele capítulo. Então, por exemplo, se você é um aluno aí da manhã, você vai à tarde, né, naquele dia que você teve aula, fazer o estudo das matérias da manhã. Se você é um aluno da tarde, então você pode já começar a fazer à noite ou na manhã do dia seguinte esse estudo seguindo essas orientações. Quanto mais rápido você conseguir colocar isso para funcionar, mais vai render o seu estudo, melhor vai ser o seu desempenho, é claro. Então, o quanto antes, as férias acabaram, vamos lá pessoal, vamos colocar em prática aí esse estudo e vamos nos dedicar bastante à nossa aprovação, tá? Bom, como eu falei lá no início da orientação, o tempo não é infinito, lembra? E algumas vezes você vai ter que fazer algumas escolhas. Por exemplo, assim, já que eu não tenho tempo de fazer todos os exercícios de todos os capítulos, o que eu devo priorizar? Isso vai depender, muitas das vezes, dos tipos de exercício, né? Lembra, tem os prioritários, mas também do processo seletivo e da carreira que você escolheu para cursar. Para te ajudar nessa escolha, a gente criou aqui no AZ há algum tempo o que a gente chama de mapa. Então vamos prestar atenção no mapa, porque isso é muito legal. O que é o mapa? O mapa é uma sigla, né, que significa metas acadêmicas personalizadas para a aprovação. E você vai fazer o seu mapa lá na plataforma. O quanto antes você deve fazer esse mapa. O que é fazer o mapa? Você vai fazer o login na plataforma, aqui tem um exemplo, tá? E lá você vai escolher sua carreira, né, instituição de preferência. Vai passar um videozinho aqui do lado para você vendo como é que é, né? Então você vai lá, clica em mapa, aí depois que clicar em mapa você vai escolher, né, o novo mapa, aí, a instituição de preferência, a carreira que você pretende cursar. E de acordo com essas escolhas, vão aparecer ali para cada capítulo algumas abelhinhas. Você deve saber que a abelhinha é o símbolo aqui do AZ, né? E essas abelhinhas elas vão estar associadas à importância daquele tema para o processo seletivo e para a carreira que você escolheu. O que significa isso? É claro que há assuntos, olha aqui ó, as abelhinhas, né, aparecendo em quantidades diferentes. Há assuntos que aparecem com maior frequência nas provas que você vai fazer. E, portanto, para esses assuntos você tem que estudar muito. Tem alguns assuntos, né, dependendo da sua carreira, que são específicas para a sua carreira. Né? Se você vai fazer, por exemplo, aqui no Rio, a UERJ, você tem matérias específicas, então para essas você tem que também estar com tudo muito dominado. E tem outros assuntos que aparecem pouco, né, um pouco menos nessas provas que você vai fazer. Claro, você deve estudá-los sempre, porém você não precisa despender tanto tempo. Afinal, como o tempo não é infinito, é importante que, na falta do tempo, você priorize aquilo que tem mais chance, né, e, portanto, é mais importante para você. E é isso que o mapa vai te fazer, tá? Ele vai trazer para você toda essa orientação. E aí, lá no mapa, você vai ver que as abelhinhas têm cores diferentes, porque conforme você for fazendo os exercícios, você vai marcando, já realizei as tarefas, olha ali, ó, eu já realizei fixação, proposta, fiz a folha Z, e elas vão mudando de cor. Sempre que elas estiverem vermelhas, significa que você sequer começou a estudar aquele capítulo.
Quando elas estão amarelas é porque você começou, mas ainda não terminou as tarefas que são orientadas. Quando ela estiver verdinha, que é o que acontece aqui em física, significa que você já terminou tudo aquilo que foi previsto. Então o mapa é uma ferramenta muito importante. O quanto antes você faça o seu mapa, porque ele vai te ajudar a estudar. Vamos lembrar aqui, o mapa ele não vai te dizer sempre o que você tem que fazer. Você não deve fazer apenas o no mapa. O mapa é o mínimo que você deve fazer, ok? Claro que se você tiver mais tempo, você puder, você pode fazer mais coisas. Quanto mais você fizer, melhor. Mas você não pode deixar de cumprir o mínimo, que são essas metas que o mapa vai trazer pra gente. Tá legal, galera? Bom, a gente vai falar mais sobre esse mapa e mais sobre essas orientações nas próximas semanas. Inclusive, quem vai fazer isso com você durante as aulas são os nossos coordenadores acadêmicos. Cada unidade do AZ tem um professor que fica dedicado a trabalhar com o pessoal do vestibular, né, com os alunos, para conversar, para fazer atendimentos, né, e ajustar toda a estratégia de preparação. Aqui estão os professores, né, daqui de 2020, que vão atender a cada unidade. Lá na Barra é o Rodrigo Magalhães, nosso professor de Geografia. Em Botafogo é o Felipe, professor de Química. Em Ipanema é o Wilton, professor de Biologia. E no Recreio, na Tijuca, é o Tássio, que é um professor de Português. Bom, o papel desses coordenadores é que eles fiquem ali, né, em contato com vocês, né, com os alunos, inclusive a maioria dá aula nas turmas mesmo, né? E nesse contato que a gente consiga trocar algumas informações. Às vezes você tem uma dúvida sobre o estudo, às vezes a gente quer dar uma informação, né? Ou fazer algum pedido para você, para agilizar e melhorar o seu aproveitamento. E, portanto, é importante a gente ter esse contato. A gente também tem o WhatsApp do acadêmico, né? Tem outros contatos que vocês receberam lá no manual do aluno. E vocês podem entrar em contato com a gente, né? O WhatsApp e e-mail é o que a gente usa com uma grande frequência. Mas essas são as pessoas que vão estar, então, lá fisicamente nas unidades disponíveis para conversar com vocês. Ao longo aí das semanas, a gente vai disponibilizar também os horários para vocês poderem conversar com esses professores. Mas as entrevistas, né, que são os encontros individuais, a gente não vai fazer por enquanto. Eu vou explicar por quê. A gente quer que até o carnaval vocês coloquem em prática tudo que eu trouxe aqui de orientação de estudo. Fazer o máximo que você puder. Para que quando você tem uma conversa individual com o seu coordenador, a gente já tem algum tipo de parâmetro para saber o que funcionou e o que não funcionou muito bem. E aí sim fazer o ajuste. Se a gente tiver essa conversa agora, antes de você testar alguma coisa, a gente fica muito sem parâmetro para poder definir uma estratégia que seja legal, tá? Então, até o carnaval, a gente não vai ter os encontros individuais, apenas o professor com as turmas ali, vocês podem tirar dúvidas sem problemas, e depois do carnaval, a gente vai começar a marcar essas entrevistas com quem precisar, para a gente poder fazer esse ajuste fino na preparação de todos, tá, pessoal? Então você viu que esse vídeo aqui traz muita informação, né? Na semana que vem, já vou fazer a propaganda do próximo, a gente vai falar sobre avaliação. Por quê? Porque lá na semana que vem, no sábado da semana que vem, a gente tem o primeiro teste Enem aqui no AZ. Portanto, eu espero vocês aqui neste vídeo para que a gente chegue mais uma vez sempre muito alinhados lá na tarefa nova que vem na semana número 2, tá, pessoal? Espero que vocês tenham curtido esse videozinho. Semana que vem eu estou de volta aqui com vocês. Um abraço e até lá!